Vamos fazer as questões. Primeira questão é teórica. Eu vou deixar só a tela do computador. Pronto. Agora a gente consegue analisar melhor. Certo? Então, primeira questão. Entre as suas contribuições para a ciência, Newton descreveu as leis do movimento e da gravitação universal. Analise as 3 situações do nosso cotidiano para responder a questão. Uma pessoa, ao caminhar sobre o chão, exerce uma força sobre o chão. Um jogador, ao chutar uma bola, exerce uma força sobre ela em direção ao gol. Uma pessoa, ao empurrar o carro sobre uma pista, exerce uma força sobre... Ao empurrar um carro, ele vai exercer uma força sobre o carro e sobre a pista, né? Como ele está falando de ele está falando sobre o carro. Certo? Então, ao empurrar o carro, eu tenho aqui uma pessoa. Essa pessoa está empurrando o carro. Eu estou empurrando o carro para frente. Então, o carro está me empurrando para... Eu estou empurrando o carro para a direita. Então, o carro está me empurrando para a esquerda com a força menos F. Certo? Mas para eu conseguir empurrar o carro, eu preciso... Aqui nos meus pés, eu estou exercendo uma força sobre o chão para trás. Então, aqui está o chão. Eu estou exercendo uma força sobre o chão para trás. Uma força que eu vou chamar de F. Em consequência, o chão está exercendo uma força sobre mim de menos F. Certo? Vamos fazer um diagrama de corpo livre. Vamos fazer diagramas separados. Vamos analisar apenas a pessoa. Diagrama de corpo livre 1. A pessoa. Quais são as forças atuando sobre a pessoa? Não vou colocar aqui forças atuando sobre o carro, apenas as forças atuando sobre a pessoa. Eu estou exercendo sobre o carro uma força F1. Vamos fazer os 2 diagramas ao mesmo tempo. Diagrama de corpo livre do carro. Aqui está o meu carro. E tem um diagrama de corpo livre do chão, né? Do chão, vamos fazer só o do chão e da interação entre o chão e a pessoa. Então, diagrama de corpo livre 3. O chão e a pessoa. Então, eu estou empurrando o carro com uma força F1 para a direita. Então, no diagrama de corpo livre do carro, eu vou colocar essa força F1. Por consequência, vide terceira lei da terceira lei de Newton, terceira lei da termodinâmica é ótimo, né? Da terceira lei de Newton, esse carro está exercendo sobre mim, sobre a minha mão, uma força menos F1. Pronto. Para eu conseguir empurrar, ou até para eu conseguir me mover, eu preciso empurrar o chão para trás. Então, no diagrama de corpo livre 3, que é o diagrama de corpo livre do chão, existe uma força aqui para a esquerda, que eu estou chamando de F. F minúsculo. Eu estou empurrando o chão para trás. O meu pé vai empurrar para trás. E, em consequência, o chão vai empurrar a pessoa para frente. É assim que a pessoa se move. É assim que a gente se move. A gente empurra o chão para trás e o chão nos empurra para frente. Aqui é a força menos F, né? Aqui nós temos os pares de ação e reação. Beleza? Certo. Agora analise a explicação do ponto de vista de Isaac Newton.
O físico inglês Isaac Newton enunciou 3 leis que descrevem de forma satisfatória as causas dos movimentos. A primeira lei, chamada de lei de inércia. A segunda lei, que é a lei fundamental da dinâmica. A terceira lei, que é a lei da ação e reação. Segundo Newton, a chave para o entendimento dos diferentes tipos de movimento que um corpo pode realizar está nas forças que atuam sobre ele. As forças podem ser classificadas em forças de interação e forças de contato. Considerando as 3 situações do cotidiano e a explicação do cientista, a terceira lei de Newton é a seguinte. Então, qual dessas alternativas vai falar sobre a terceira lei de Newton? Um corpo sob a ação de uma força adquire aceleração. O valor da força que atua é diretamente proporcional à aceleração que ele produz. Aqui a gente está trabalhando com a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Aqui nós temos a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. O valor da força que atua sobre o corpo é diretamente proporcional à aceleração. Certo? A constante de proporcionalidade é a massa. Letra B. Todo o corpo, então, letra A está errada. Letra B. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou imóvel. Isso aqui é a primeira lei, né? Todo o corpo continua em seu estado de repouso. Essa questão é boa para a gente ver, a gente relembrar todas as 3 leis todas as 3 leis de Newton. Todo o corpo continua em seu estado de repouso e movimento retilíneo uniforme, a menos que seja aplicado um conjunto de forças, fazendo mudar o seu estado inercial. Aqui nós temos a primeira lei de Newton. E a questão está perguntando sobre a terceira lei. Letra B está errada. Letra C. 2 corpos atraem-se mutuamente sempre com forças de intensidade F diretamente proporcionais ao produto de suas massas, emão e eminho, e inversamente proporcionais ao quadrado das distâncias que os separa. Aqui a gente não está falando da terceira lei de Newton, a gente ainda não falou sobre esse assunto, mas não é a terceira lei de Newton. Letra D. Se um corpo A aplicar uma força sobre o corpo B, receberá deste uma força. Letra D. Se um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, receberá deste corpo B uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que aplicou em B. Perfeito. Aqui nós temos a terceira lei de Newton. A alternativa correta é a letra D. Letra E. A trajetória das órbitas dos planetas, aqui não é a terceira lei de Newton. É elíptica, estando mesmo posicionado num dos focos da elipse. Está correto, a assertiva em si está correta, mas não é a terceira lei de Newton. A alternativa correta, que pergunta sobre a terceira lei de Newton, é a letra D. Próxima questão. Próxima questão. Ao observar um homem empurrando um carro com problemas mecânicos, você pensa na terceira lei de Newton, podendo assim afirmar que, se sobre o homem atuam 2 forças, a força de reação exercida pelo carro e a força de atrito exercida em seus pés e o solo. Item 2, as 2 forças da afirmativa anterior sendo iguais. Então vamos lá, vamos devagar. Eu tenho um homem empurrando o carro. Eu tenho um homem empurrando o carro. Para eu me mover, eu preciso empurrar o chão para trás. Então, se eu fizer o diagrama de corpo livre do chão, vai ter uma força aplicada para trás. Como reação, o chão vai aplicar uma força para frente sobre os pés da pessoa. Então, vamos chamar de força F minúsculo. Então, aqui nós temos os pés da pessoa.
Aqui nós temos a pessoa que está empurrando o carro. Então, atua essa força que o chão exerce sobre a pessoa e eu estou empurrando o carro para a direita. Então, atua sobre o carro uma força para a direita. Mas, desenhando apenas as forças que atuam sobre a pessoa, como reação, esse carro vai aplicar sobre a pessoa uma força para a esquerda. Vamos chamar de menos F1, certo? Então é isso. Atuam sobre o homem duas forças, a força de reação exercida pelo carro e a força de atrito exercida entre os pés e o solo. Item 1 está correto. Item 2. As forças da afirmativa anterior sendo iguais, o homem não se deslocará para trás como reação à força exercida sobre o carro. Ele não se deslocará para trás como reação à força exercida sobre o carro. Perfeito. Se as duas forças são iguais, a pessoa não tem aceleração. Então, ele não se deslocará para trás devido à força que é para trás. E essa força para trás é a reação exercida sobre o carro. É a força menos F1. Eu apliquei a força F1 sobre o carro e o carro está aplicando a força menos F1 sobre mim. O item 2 está digitado de uma forma, assim, não é a melhor possível, mas está perfeito. Item 3. Caso a força de reação, essa força menos F1 aqui, seja maior do que a força de atrito, o homem se deslocará para trás. Perfeito. Essa força para a esquerda é superior à força para a direita. Então, ele vai para trás. Caso a força de reação seja maior do que a força de atrito, o homem se deslocará para trás, empurrado em relação ao carro. Então, o carro está empurrando o homem para trás. Perfeito. O movimento do carro só depende das forças que atuam sobre o próprio carro. Certo? Se eu quero estudar o movimento do carro, eu vou fazer o diagrama de corpo livre do carro. Eu vou analisar apenas as forças atuando sobre o carro. Então, o movimento do carro só depende das forças que atuam sobre o próprio carro. Beleza. E nada tem a ver com a força de reação que age em quem está empurrando. Beleza. Quando eu empurro um carro para frente, aqui nós temos um carro. Eu empurro esse carro para frente, com a força F1. Se esse carro vai mover ou não, depende apenas das forças que atuam sobre o carro. É claro que ao empurrar o carro para frente, o carro vai estar empurrando a pessoa para trás, com intensidade menos F1. Mas essa reação menos F1 não vai dizer se o carro vai mover ou não. Para eu ver se o carro vai ter movimento ou não, vai ter aceleração ou não, eu preciso analisar apenas as forças que atuam sobre o carro. O item 4 está correto também. Todos os itens estão corretos e a alternativa correta é a letra E. Em tirinhas, é muito comum encontrarmos situações que envolvem conceitos de física, e inclusive tem a sua parte cômica relacionada de alguma forma com a física. Considere a tirinha envolvendo a turma da Mônica, mostrada a seguir. Cebolinha, quer parar de torcer para a Mônica? Segundo o sistema que se encontra, supondo que o sistema se encontre em equilíbrio, é correto afirmar que, de acordo com a lei da ação e reação, terceira lei de Newton, a força que Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre a corda formam par ação e reação. A força que a Mônica exerce sobre o chão e a força que a corda formam par ação e reação. A Mônica vai exercer uma força sobre a corda. Todas as alternativas estão falando sobre a força que a Mônica exerce sobre a corda. Todas as alternativas começam com essa parte aqui. Ó. Essa parte aqui é igual para todas as alternativas. Então é isso. Nós temos a Mônica exercendo uma força sobre a corda. Essa força é para a esquerda. Nós temos essa força aqui para a esquerda.
Eu tenho a Mônica. E eu tenho aqui a corda. A Mônica vai exercer uma força sobre a corda para a esquerda. Vamos chamar essa força de F1. Certo? Ela está puxando a corda. Então, ela está exercendo a força F1. Como resposta da lei de ação e reação, a corda vai exercer uma força sobre a Mônica. Agora, uma força para a direita de intensidade menos F1. A alternativa correta é a letra C, né? A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda exerce sobre a Mônica formam par ação e reação. A alternativa correta é a letra C. Próxima questão. Um guincho está rebocando o carro. Um guincho que está rebocando o carro está acelerando numa estrada plana e reta. Então, aqui já nós temos um guincho. Nesse desenho, nós temos um guincho. Ele está rebocando um carro. Nessas condições, a intensidade da força que o guincho exerce sobre o carro é igual à intensidade da força que o carro exerce sobre o guincho, maior, igual, é igual. Então, o carro está exercendo uma força. O guincho exerce uma força sobre o carro. O guincho está empurrando o carro com uma força F para a esquerda. Vamos chamar de força F. Por consequência, o carro exerce sobre o guincho uma força F, F1 para a direita. A intensidade é a mesma, apenas o sentido é contrário. É igual, então a força que o guincho exerce sobre o carro é igual à intensidade da força que o carro exerce sobre o guincho. A intensidade é igual mesmo, a letra A, né? As forças que compõem o par ação e reação têm a mesma intensidade. A gente não pode falar que os vetores são iguais, porque os sentidos são contrários, mas a intensidade é igual. A alternativa correta, letra A. A alternativa correta, letra A. Próxima questão, questão do Enem. Durante uma faxina, a mãe pediu para que o filho a ajudasse deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel o puxará igualmente de volta. Assim, não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? A força de ação é aquela exercida pelo garoto, a força resultante sobre o móvel é sempre nula, as forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam, a força de ação é um pouco maior que a força de reação, o par de ação e reação não atuam no mesmo corpo. O que o garoto está dizendo é, se eu puxar o móvel, aqui eu tenho um móvel. Considere que esse aqui é o móvel que eu tenho que puxar. O garoto está aqui puxando o móvel. Se eu puxar o móvel, exercer sobre o móvel uma força para a esquerda, vamos chamar essa força de F1, o garoto está dizendo que se eu exercer uma força para a esquerda, vai atuar sobre esse móvel também uma força para a direita, vide terceira lei de Newton. Então, existe uma força para a esquerda, uma força para a direita, atuando sobre o mesmo corpo. Uma vai cancelar com a outra e o móvel não vai se mover. Qual o erro disso? O par ação e reação da terceira lei de Newton não atuam sobre o mesmo corpo. Se eu puxo o móvel para a esquerda, vai atuar uma força para a direita, mas essa força para a direita não é sobre o móvel, é sobre a pessoa. Se eu puxo o móvel para a esquerda, é porque o móvel está me puxando para a direita. Força menos F1. Então, o par de ação e reação não atuam, o par não atua em um mesmo corpo, vai atuar em corpos diferentes. É por isso que as forças não vão se cancelar, é por isso que é possível sim mover um sofá. Você consegue mover um sofá se você quiser.
basta puxar com uma força superior, que é a força de atrito, e é claro que ao fazer isso, vai atuar sobre você uma força de mesma intensidade com a que você está puxando o móvel. Beleza? Então, o garoto errou por achar que atuam sobre o mesmo corpo. Não atuam sobre o mesmo corpo, atuam em corpos diferentes. Questão da FUVEST. Uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto. No ponto mais alto da sua trajetória, então está lá pulando sobre o trampolim. Ao atingir o ponto mais alto da trajetória, sua aceleração será nula, o que dá a sensação de gravidade zero. A aceleração em nenhum momento é nula, né? Todo o corpo vai estar submetido à aceleração da gravidade. Aqui, na superfície do trampolim, vai ter a força normal atuando também. Mas, sem o contato com qualquer superfície, no ar, quando a pessoa está movendo no ar, em todos os pontos da sua trajetória vai estar atuando a força gravitacional, logo, e vai atuar também a aceleração resultante, que é a aceleração gravitacional. Existe aceleração sim, a aceleração não é nula. A resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma linha reta, em uma estrada em linha reta, a uma velocidade constante, tem módulo diferente de zero. Se a velocidade é constante, significa que a aceleração é igual a zero. Porque o que é aceleração? É a mudança da velocidade num certo intervalo de tempo. Se a velocidade não muda, é porque a aceleração é igual a zero. Da segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Se essa aceleração é igual a zero, é porque a força resultante é igual a zero. Então, a resultante das forças tem módulo igual a zero. A força-peso, item 3. A força-peso e a força normal, atuando sobre um livro em repouso, em cima de uma mesa horizontal, formam par ação e reação. A força, o peso do livro, atua sobre o livro. A força normal, que atua sobre o livro, atua sobre o livro. Então, olha só disso você já vê que está errado. Você deve anotar. O par ação e reação nunca atua sobre o mesmo corpo. O par, ação, só disso você já mata várias questões de concurso de vestibular. O par, ação e reação nunca atua sobre o mesmo corpo. O par de forças que formam a ação e reação nunca atua sobre o mesmo corpo. Sempre atua sobre corpos diferentes. Nunca atua sobre o mesmo corpo. Sempre atua sobre corpos diferentes. A força-peso, eu tenho aqui uma pessoa... Não, tem um livro, né? Aqui nós temos um livro. Esse livro possui uma massa, uma força-peso. Como consequência do livro está exercendo uma força sobre a mesa. Como esse livro não possui aceleração para baixo, a mesa está exercendo uma força para cima sobre o livro. A força normal. E uma vai cancelar a outra. Mas essas forças, embora uma seja consequência da outra, elas não são o par de ação e reação que diz a terceira lei de Newton. Qual é o par de ação e reação envolvendo a força-peso? É a força de atração que a Terra vai atuar no planeta Terra em decorrência da presença do livro, em aproximação ao livro. E a força que forma o par ação e reação envolvendo a força normal, que a superfície exerce sobre o livro,
é a força normal que o livro exerce sobre a superfície. O livro vai exercer uma força normal sobre a superfície. E a superfície vai exercer uma força normal sobre o livro. Beleza? Então, o item 3 está errado, o item 2 está errado, o item 1 está errado. A aceleração não é nula, sempre existe aceleração gravitacional no movimento do trampolim. Se a velocidade é constante, é porque a aceleração é igual a zero, logo a força resultante é igual a zero. E força, peso e normal não formam coação e reação. Nenhuma alternativa está correta. E a gente acabou com as questões, fizemos uma quantidade bacana de questões e a gente finalizou a terceira lei de Newton, finalizamos as 3 leis de Newton e a gente finalizou os conceitos iniciais de dinâmica. Beleza, pessoal? Eu espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha entendido tudo. Pratique bastante questões, reveja esses vídeos se for necessário. Um abraço e até a próxima aula.